e aquela cena voltava, e era como se eu percebesse ele pensando através de mim. Eu consagro a sagrada minha voz, que seja feita a vontade da luz, seja feita a vontade do amor incondicional. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja lá qual momento que você estiver assistindo esse vídeo. Eu me chamo Larissa, mas isso pouco importa agora. É eternizar para toda essa loucura cósmica que se trata essa dinâmica de chama gêmeas. E como eu já venho há algum tempo no caminho de expansão da consciência, esse tema me atravessou de uma maneira não mais intensa do que as outras pessoas, mas de uma forma mais clara. E eu percebi, através dos conteúdos que eu cheguei a estudar aqui no YouTube, pelos comentários e tudo, de pessoas, de mulheres sofrendo muito pela separação, muita ilusão a respeito dessa dinâmica. E a minha caminhada, eu já sou terapeuta de expansão da consciência, estar mais em dia com os assuntos, com os estudos a respeito da alma, eu consegui transcender muito rápido o sofrimento e toda a intensidade, tanto dos encontros, tanto das despedidas, né? Então, a minha alma, o ser divino dentro de mim, me mostrou que o meu caminho de vivência dessa dinâmica não era apenas vivenciar, mas transcender para também poder clarear o caminho das mulheres que estão sofrendo muito. Irmãs, eu entendo, eu cheguei a sofrer também, foi bem rápido, mas ainda assim vivi o meu luto ali, né? Porque depois que a gente se encontra com a nossa outra parte, que é o que a gente passou a vida inteira buscando, e nos vemos obrigados a separar, né? A nos separar dela fisicamente, o nosso ego sofre mesmo, sofre muito. Até a gente acalentar o nosso coração, escutar com os ouvidos da alma e nos lembrar que a separação não existe e que nós continuamos juntos, né? A separação, na verdade, é uma bênção. É ela que nos presenteia com a possibilidade de estudarmos, né, a nossa própria história. Porque imagina só, um relacionamento divino, ele não pode ser interrompido por coisas pequenas, por coisas que eram presentes nos relacionamentos da terceira dimensão. Esse é um relacionamento de quinta dimensão. Então há uma necessidade de purificação, há uma necessidade de alinhamento, sabe? E quando vocês virem os meus vídeos aqui, sempre será um convite ao alinhamento. E sobre esse alinhamento foi que hoje eu senti, tá? Entre aspas, porque depois vocês vão entender. E se esse vídeo ficar longo, por favor, não desista dele, porque tem ouro no final. Eu comecei a escrever uma carta para o meu divino masculino e no final acabou se tornando uma psicografia. Espíritos vieram falar com a gente através da escrita, e o que parecia uma carta para ele acabou se tornando uma carta para mim também, que nós dividimos o mesmo DNA espiritual.
Então nós somos um, se lembra? O que se trata a dinâmica de chamas gêmeas, e acabou se tornando também uma carta para todo o coletivo. Então, por favor, fiquem aí, eu vou contar uma breve história agora, porque, como eu disse, esse canal tem o intuito de eternizar para mim mesma a minha história. E depois contarei para vocês, começarei a ler a carta e no final vocês vão entender do que se trata, e espero que a mensagem alcance vocês de maneira clara, plena e poderosa. Porque é todo esse poder que eu estou sentindo aqui em volta de mim. Esses dias passei por uma experiência muito desafiadora. Me propus a um trabalho que já não faz mais sentido para mim, tá? Mas ainda assim me propus a esse desafio. Fui levada com um propósito maior a esse lugar. Fiquei em pé durante 14 horas atendendo pessoas e presenciando com os meus olhos da carne, com meus olhos do espírito, quão eu havia me fortalecido, quão o meu espírito e meu corpo estavam fortes para vivenciar aquela experiência que antigamente eu vivia em São Paulo. Enfim, foi uma experiência e tanto. E ali não estava a Larissa das cartas, das velas, da espiritualidade, das pedras, né? Eu estou aqui imersa no meu mundo real. Ali eu estava no mundo de ilusão, sendo quase que disfarçada, e ali eu estive muito presente, entoando mantras durante o dia para me dar força, para me ressignificar aquele momento, para eu entender os propósitos maiores, né? E eu sou muito ligada aos pretos velhos, aos que foram escravos em outra existência e que agora são os velhinhos que tomam conta, me protegem, me guiam. E não coincidentemente eu estava em uma cidade toda construída por eles, embora todo o Brasil tenha sido e continue sendo construída por mãos escravas. As cidades históricas de Minas Gerais, em específico, né? Todos nós sabemos da nossa história com a escravidão. Enfim, depois, durante essas 14 horas, uma cena específica que eu vivi junto com meu gêmeo lá em Cabo Frio não parava de vir na minha mente. E eu ali, olhando cardápios, conferindo mesas, aquela coisa automática, mas ainda assim tudo que eu faço com entrega e verdade. Então, não fazia sentido aquela cena na minha mente o tempo todo, sabe? E eu falava divino, e é uma cena bem específica que eu não posso falar aqui, não contar porque é bem íntima. E eu falava, pô, divino, o que tá acontecendo? Eu nem tô pensando nele, eu tô tão presente aqui. E voltava pros meus mantras, né? Pra meu exercício de respiração. E aquela cena voltava, e era como se eu percebesse ele pensando através de mim. Era ele lembrando da cena dentro de mim. É difícil explicar, mas quem vive essa história sabe quão complexo tudo é, né? É quase uma incorporação de alguém que está vivo, né? Eu sinto ele dentro de mim, eu gosto de brincar que eu sinto ele entre os meus ossos. Enfim, passou-se 14 horas. Ali eu decididamente firmei com a minha espiritualidade que eu nunca mais pisaria em um restaurante naquelas situações. Vi muitas pessoas sofrendo ali, né? Funcionários sem alma praticamente, muito tristes, né? Tipo, sem saber o porquê que estão ali. Pelo menos, eu tinha um propósito bem estabelecido, porque eu sabia que esse dinheiro, que seria um bom dinheiro se eu aguentasse todos os dias, né?
de trabalho, mas ainda assim, eu decididamente, sabendo o meu alto valor e o meu trabalho muito forte com a espiritualidade, eu não me disponho mais a esse tipo de trabalho, embora eu tenha muito respeito e até admiração àquelas mulheres, aqueles homens que estão lá sorrindo, tratando todos bem, enquanto eles estão sendo massacrados pelos chefes Bom, cheguei em casa, que não é aqui onde eu estou, tá? E encontrei lá a chave dessa casa onde eu estou agora, da minha amiga, que ela, muito inspirada pela espiritualidade dela, me ofereceu para estar aqui, porque o mundo espiritual sabia que eu precisava estar aqui hoje, sozinha, com a minha energia, para vivenciar o que eu vivenciei. E lá peguei a chave, agradeci, guardei e fui tomar o meu banho de arruda, fui me conectar, com a espiritualidade, tive uma transcendência muito forte. Eu estive espiritualmente em um ritual onde uns amigos meus estavam, e foi a minha segunda experiência de participar de um ritual sem estar de corpo presente, Aí eu estava no quarto, diante das minhas cartas, das minhas medicinas, velas acesas, muito axé, muita força. Esse é o efeito de uma entrega muito absoluta à espiritualidade. E eu olhei a chave, fui agradecer essa minha amiga, porque ali estava fazendo muito sentido, mais sentido ainda eu ter um lugar para poder descansar sozinha. Eu sinto muita falta de estar sozinha, A minha espiritualidade precisa muito desses meus momentos de solitude. Hoje eu passei o dia todo lendo aqui, me alimentando, brincando com os gatos. Eu li quase mais do que 100 páginas, deitada na rede, coisas que realmente fazem sentido para minha alma. Flávia, só gratidão, a magia está acontecendo aqui, minha irmã. Ela é a única que sabe desse canal. Mas enfim, te amo, irmã. Quando eu olho para o chaveiro, está escrito simplesmente Cabo Frio. Cabo Frio foi o lugar onde a minha mente estava enquanto eu estava lá no restaurante. Que, embora muito presente, essa mente estava lá repetindo uma cena muito rica. Bom, parece loucura, mas é a loucura mais sóbria e mais linda que alguém poderia viver nessa existência. Por isso essa necessidade, essa vontade de compartilhar, sabe? E também, claro, porque eu sei de que essas histórias, as minhas experiências possam levar luz, levar claridade para quem está vivendo essa dinâmica, mas ainda com a consciência da terceira dimensão. O que eu trago aqui é uma consciência de quinta dimensão para que vocês consigam olhar tudo do alto, Como se vocês subissem em uma árvore e lá do alto pudessem enxergar toda a história de vocês. É isso que eu trago aqui. E quando eu vi o chaveiro, o balanço aumentou e eu fui visitada de maneira mais forte ainda pela presença do meu gêmeo. Ficamos ali muito tempo, balançando, chorando e rindo juntos, nos tocando, e nos tocamos de maneira muito intensa, se é que vocês me entendem. E eu acabei dormindo, dia seguinte eu acordei e vim pra cá, onde eu estou. Ontem eu só quis dormir, me alimentei de maneira bem leve e dormi bastante. Hoje eu acordei, ainda me localizando,
numa casa onde eu nunca estive antes, com muito respeito, muita honra em cada lugar, em cada passo que eu dou. Eu honro muito os lugares onde eu habito. E, enfim, passei o dia na rede, assim como eu contei pra vocês. E agora à noite, depois de um banho gostoso, depois de uma conexão comigo mesma, fui intuída pela espiritualidade a pegar papel e caneta, como há algum tempo eu já não faço, de escrever assim. Eu tenho caderno de afirmações, eu tenho caderno de orações com os nomes, amigos, parentes, enfim, o nome de todos que tocam a minha energia, ou já tocaram no passado, estão nesses cadernos, mas são escritos rápidos, logo eu fecho. Eu passei muito tempo dessa jornada escrevendo, escrevi 3 ou 4 livros, alguns psicografados, outros nem tanto, eu já nem sei mais, porque eu estou tão entregue à espiritualidade que eles realmente me usam muito. Eles me usam de maneira muito linda para compartilhar a mensagem, né? E eu comecei a escrever uma carta para o meu gêmeo. E na segunda página eu fui tomada por uma força muito poderosa e que eu percebi que estava acontecendo, era uma psicografia. E espero que essa mensagem chegue a todos com o coração preparado, com o coração aberto, com o coração puro e limpo de julgamentos, de incertezas, de dúvidas. Eu não preciso provar nada para ninguém a respeito do meu contato com a espiritualidade. Duvidar do que eu digo, duvidar das coisas que eu compartilho sobre a espiritualidade é a mesma coisa que duvidar da minha existência. E essa, olha pra mim. E essa é de uma verdade, às vezes, muito difícil de ser aceita. Porque a maioria das pessoas no mundo, elas precisam dos personagens para sobreviver. E eu ganhei de presente a herança mais linda que alguém poderia receber, que é poder ser de verdade a maioria do tempo. Quando eu não posso ser de verdade, eu visto um personagem simplório, às vezes até bobinho, mas é no intuito de não assustar os que ainda não estão preparados para ela.